Olá, peregrinos do silêncio. Esta noite vamos embarcar em uma jornada calma e suave, através das páginas mais esquecidas e adormecidas da Bíblia. Se você esperava ação, profecias apocalípticas ou mares se abrindo em dois, talvez esta não seja a noite. Porque hoje falaremos sobre um profeta cansado, um homem tão exausto da vida, da missão e de si mesmo, que resolveu simplesmente deitar e dormir. Estamos falando de Elias, sim, aquele Elias. Mas hoje você vai conhecê-lo não como o profeta do fogo, mas como o homem que debaixo de uma árvore pediu para morrer e acabou recebendo pão, água e uma conversa divina. Antes de continuarmos, faça um favor a si mesmo. Ajuste o travesseiro, diminua as luzes, respire fundo e prepare-se para ouvir a história mais entediante e reconfortante possível sobre um cochilo celestial. Era uma vez, em tempos antigos, um homem cansado da vida. Seu nome era Elias. Ele não era um qualquer, mas também não se sentia grande. Era profeta, mensageiro de palavras que queimam, de verdades que ninguém queria ouvir. Ele havia enfrentado reis, multidões, desertos, fome, e agora estava ali, sozinho, caminhando em silêncio. O sol do deserto parecia mais quente naquele dia. Os passos do profeta, mais lentos, o coração, mais pesado. E então, ele parou. Ali, diante de uma árvore pequena, uma árvore solitária, no meio do nada. Uma árvore que ninguém notaria. Uma árvore simples de folhas que tremiam com o vento quente. E foi ali que ele caiu. Não tropeçou. Não escorregou. Ele se deitou porque já não via mais sentido em ficar de pé. Estava exausto de lutar. Exausto de ter fé. E ali, no pó da terra, com os olhos pesados e o coração apertado, ele orou a oração mais humana que alguém pode fazer. Senhor, já chega. Não sou melhor do que os que vieram antes de mim. Tira minha vida. O silêncio respondeu. O céu permaneceu azul, como se nada tivesse acontecido. Não houve trovões, nem milagres. Só o som de uma brisa e de folhas secas se mexendo. Elias se encolheu debaixo da árvore. A terra era dura, mas ele não se importava. Talvez fosse a última vez que dormiria. Talvez Deus o levasse ali mesmo, como pediu. Mas o sono veio antes. Elias dormiu. Um sono de cansaço, de dor, de fuga. Um sono sem sonhos, sem paz. Só o peso de alguém que viveu demais e entendeu de menos. Mas naquela solidão debaixo de uma árvore comum no meio de um deserto esquecido, Deus estava olhando. E ele não tinha terminado a história daquele profeta. Ainda não. A árvore. A árvore. Ela não era imponente como os carvalhos dos campos do norte. Não tinha as flores do deserto que abriam apenas uma vez ao ano. Era simples. Um junípero. Uma árvore que quase ninguém escolheria para se proteger, exceto talvez um homem que desistiu de todas as escolhas. Seus galhos curvavam-se como braços maternos, cansados e pacientes, lançando uma sombra tímida sobre o pó do chão rachado. O vento soprava suave entre as folhas ásperas, e o profeta exausto se encolheu debaixo dela. As roupas de linho estavam sujas, seu rosto queimado pelo sol, a barba embaraçada pelo vento do deserto. E ali, na simplicidade do cansaço, ele murmurou: Já basta, Senhor, tira a minha vida. Mas o céu permaneceu em silêncio. Não houve trovão, não houve terremoto, nenhum anjo com espada flamejante apareceu. Apenas o som dos grilos e um farfalhar leve de folhas. Às vezes, quando a alma está ferida, Deus responde com o silêncio, não como um castigo, mas como um convite ao descanso. E o profeta finalmente adormeceu. Deus falou, mas não como os homens falam, não com força, não com volume. A voz veio como quem caminha descalço, num chão sagrado. Um sussurro que não impõe, mas convida, que não invade, mas chama. Era como o som de folhas se tocando, como o respirar de um bebê dormindo, como a última nota de uma canção que permanece no ar, mesmo depois que o som já foi embora. E naquele sussurro, Deus perguntou, O que fazes aqui, Eliseu? A pergunta não era sobre geografia. Não era sobre o monte, não era sobre a caverna, era sobre a alma dele, sobre o lugar onde ele se escondia, não dos inimigos, mas do próprio chamado. Eliseu respondeu, com verdade, com dor, com aquele tipo de franqueza que só quem está cansado de fingir pode oferecer. Estou só, fiz tudo o que pude, mas agora não vejo mais saída. E Deus, em vez de repreender, deu a ele uma tarefa, algo simples, direto, mas cheio de sentido. Volta pelo caminho por onde vieste. Não havia mágica, nenhuma promessa de que tudo seria fácil.
nenhuma garantia de que os inimigos desapareceriam. Mas havia um plano, e mais do que isso, havia presença. Eliseu escutava o eco daquelas palavras dentro de si. Voltar, não correr, não fugir, não reinventar, mas voltar à cidade que o rejeitou, ao povo que não entendeu, ao chamado que ele mesmo quis abandonar, mas agora, com olhos novos. Porque o homem que chegou a Horebe era diferente do homem que havia dormido sob a árvore. Na árvore, ele queria morrer. Na caverna, ele reaprendeu a viver. Na manhã seguinte, os primeiros raios do sol invadiram a fenda estreita da rocha. A luz tocou o rosto do profeta com delicadeza, como se dissesse: "Você ainda está aqui." Ele se levantou. O corpo ainda carregava cicatrizes, mas o coração carregava direção. Desceu o monte devagar, como quem entende o peso e a beleza de cada passo. A areia ainda era quente. O vento ainda soprava seco. O mundo lá fora não havia mudado. Mas ele havia. E no caminho de volta ele encontrou pessoas. Pessoas comuns. Um homem arando o campo. Uma mulher carregando água. Crianças correndo atrás de cabritos. Ninguém sabia quem ele era, mas ele sabia. E isso bastava. E então, um dia, encontrou um jovem. Chamava-se Eliseu também. Como se fosse um espelho do próprio passado. Ele estava trabalhando com bois. 12 juntas o jovem parecia forte, dedicado. Mas havia algo nos olhos dele, uma inquietação. E sem dizer muito, o profeta lançou sobre ele um manto. O mesmo manto que já o protegeu da chuva e do calor. O mesmo manto que agora representava um legado. E naquele gesto, silencioso como um sussurro, uma nova história começou. O profeta não precisava mais provar nada. Ele não era o único. Nunca esteve só. Havia 7.000 que não dobraram seus joelhos. 7.000 corações ainda fiéis. Que oravam em silêncio. Que esperavam. Que resistiam. Deus os conhecia um a um. E isso mudou tudo. Na última curva do caminho, o profeta parou, olhou o céu. E por um momento pareceu ouvir novamente o mesmo sussurro, aquele que não veio no fogo, nem no vento, nem no terremoto, mas naquele silêncio que só os descansados entendem. Eu estou aqui. E isso era o bastante. Enquanto ele dormia, algo curioso aconteceu. Um anjo veio, mas não como imaginamos, sem trombetas, sem luz ofuscante, sem voz trovejante. O anjo apareceu como um viajante comum, passos leves sobre a areia, mãos calejadas, um olhar de ternura quase humana. Ele se aproximou devagar, como quem respeita o sono sagrado dos esgotados, e ali, junto à árvore, ele acendeu um fogo pequeno, nenhuma fumaça, nenhum estalo de lenha, apenas calor. E sobre uma pedra colocou um pão, não um pão qualquer, era simples, mas recém-assado. O tipo de alimento que abraça o estômago com lembranças de infância. Ao lado, um jarro de água, fresca, límpida, como se tivesse brotado da fonte que ainda não secou. Mesmo nos lugares mais áridos, o anjo tocou o ombro do profeta com dedos suaves. Levanta-te e come. Eliseu. Sim, esse era o nome dele. Abriu os olhos devagar. Não, com susto, mas como quem desperta num lugar seguro, ele viu o pão, a água, o calor da fogueira. E comeu em silêncio. Nenhuma palavra foi trocada. Às vezes, o milagre está em não dizer nada. Ele deitou-se novamente e dormiu, mais profundamente desta vez. O segundo sono foi mais sereno. Os ombros não estavam tão tensos, a mente não tão barulhenta, e enquanto os sonhos vinham e iam como brisas suaves, o anjo esperava, pacientemente. E quando o profeta acordou, já era quase noite. O céu, agora salpicado de estrelas, estendia-se como um manto de seda. O vento esfriava a areia. E a alma de Eliseu parecia pela primeira vez em dias menos pesada. O anjo voltou a falar. Levanta-te e come, porque a tua jornada será longa demais para ti. Jornada. Aquela palavra soava como um peso, mas também como esperança. O profeta comeu outra. Vés. E desta vez, seus olhos encontraram os do anjo. Não havia acusação. Não havia julgamento. Apenas uma presença firme, como uma âncora em meio à tempestade. Com a força daquele alimento, Eliseu se levantou. O corpo ainda doía. Os pés ainda estavam feridos. Mas algo havia mudado, e então ele caminhou, 40 dias e 40 noites, sem atalhos,
Sem desviar dos espinhos, subiu montanhas, atravessou vales, sentiu a pele queimar sob o sol do meio-dia e tremer sob o frio das madrugadas. Mas caminhou, porque às vezes Deus não nos leva de volta para casa. Ele nos leva mais fundo na caverna onde nos escondemos, mais fundo no silêncio onde nos ouvimos pela primeira vez. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali uma caverna escura o recebeu, e pela primeira vez em semanas o profeta falou sem medo. Senhor, tenho sido zeloso por ti, mas estou sozinho. Todos os outros se foram, e agora querem tirar a minha vida. Seu coração estava nu, e Deus ouviu. Mas mais uma vez, não respondeu com trovões. Ao invés disso veio o vento forte, cortante, como se quisesse arrancar as montanhas pela raiz. Mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto. O chão estremeceu, as pedras caíram, a caverna balançou. Mas Deus não estava no terremoto. Depois, fogo. Chamas dançaram no céu como serpentes douradas. Mas Deus não estava no fogo. E então, silêncio. Não um silêncio vazio, mas um sussurro, um sopro, como o som do próprio coração, como o toque de uma brisa na pele. E ali, finalmente, Deus falou. O tempo passou como passam as estações no deserto, sem pressa, sem anúncio, sem alarde. O profeta agora caminhava com mais leveza, os pés calejados, os olhos mais fundos, mas o espírito, mais sereno do que nunca, já não lutava contra Deus, já não implorava para morrer, aceitava. Cada dia como presente, cada tarefa como missão, cada silêncio como resposta. Ele viveu muitos dias depois daquele encontro na caverna. Treinou o jovem Eliseu com paciência. Contou a ele sobre os segredos de Deus. Mostrou que profecia não era só anunciar o futuro, mas também enxergar o presente com os olhos do céu. Houve dias difíceis. Houve reis que zombaram dele. Houve cidades que o ignoraram. Mas ele não se abalava mais. Porque a alma que já foi tocada pela voz de Deus já não depende de aplausos nem de compreensões humanas. E então, numa tarde que parecia comum, Deus sussurrou mais uma vez. Chegou a hora. Ele sabia o que isso significava, mas não temeu. Chamou Eliseu, o discípulo, e disse: Fica aqui. O Senhor me enviou a outro lugar. Mas o jovem respondeu com olhos firmes: Não te deixarei. Assim como vive o Senhor, estarei contigo. E juntos seguiram. De cidade em cidade, passaram por Gilgal, por Betel, por Jericó, e a cada passo outros profetas vinham ao encontro deles, dizendo: Sabes que hoje o Senhor levará teu mestre? E Eliseu respondia: Sim, eu sei, mas cala-te, porque algumas partidas não se explicam, só se acompanham. Chegaram ao rio Jordão. O velho profeta enrolou o manto, tocou as águas, e o rio se abriu. Seco, o leito se revelou, como séculos antes, quando Israel cruzara com Moisés. E ali, do outro lado, onde a terra parecia tocar o céu, o profeta parou, olhou o discípulo, com olhos que já tinham visto fogo, chuva, anjos e deserto, e perguntou: O que queres que eu te faça antes que seja levado? O jovem hesitou por um segundo, mas falou com fé: Que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. O velho sorriu, não por arrogância, mas por ternura. Pediste coisa difícil, mas se me vires quando eu for levado, isso te será concedido. E então, o céu se abriu, não com trovões, mas com cavalos, cavalos de fogo, carruagens flamejantes. Luz, que não queimava, mas brilhava. E num instante, o profeta foi elevado ao céu num redemoinho. Não morreu. Simplesmente foi. Sumiu como o vento que desaparece entre os vales, mas deixou algo para trás, o manto. Aquele mesmo manto, que já o cobriu na chuva, que já o aqueceu no frio, que já foi sinal de autoridade, de missão, de consolo, agora estava no chão, aos pés de Eliseu, e o jovem chorou. Não só pela partida, mas porque sabia, agora era sua vez. Pegou o manto com reverência, voltou ao Jordão e fez como o mestre havia feito. Tocou as águas e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? As águas se abriram, e os profetas que observavam de longe disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Mas ninguém jamais viu o velho profeta de novo, nem seu túmulo, nem seus ossos, nem suas vestes. Ele foi levado,
como poucos foram. Com honra, com luz, com glória. Mas sua história permanece. A história de um homem que, um dia, pediu para morrer. E acabou sendo levado vivo ao céu. Porque Deus não termina histórias no vale. Ele recomeça. Debaixo de árvores secas, dentro de cavernas frias, em corações cansados. E se algum dia você se encontrar como ele, desejando sumir, pensando que acabou, que ninguém te vê, que ninguém te entende, lembre-se do profeta, do pão quente, do jarro de água, da brisa suave e do manto que caiu do céu, porque a mesma voz que sussurrou a ele ainda sussurra hoje.